Alô, meu querido, minha querida, mais uma vez aqui juntos, gravando esse vídeo. É um vídeo quinzenal que eu encaminho para algumas pessoas, são em torno de 70 pessoas, que eu mando pessoalmente, né, através do WhatsApp, que possamos ter, através, né, desses encontros quinzenais, um tempo abençoado, trazendo ensinos, né, assuntos do nosso dia a dia, que estão focados pela palavra de Deus, que é a nossa bússola, né? Aqueles que andam com o Senhor, tem a Bíblia Sagrada, né? E os ensinos ali contidos como algo para as suas vidas, né? E o objetivo, eu sempre deixei bem claro, é que nós possamos crescer com conhecimento, com entendimento daquilo que Deus tem preparado para nós. Era para ser gravado ontem na igreja, mas eu não levei esse meu computador e eu não consegui fazer funcionar o computador lá do meu gabinete lá. Então, estou gravando hoje, quarta-feira, aqui pela manhã, são 9 e pouco da manhã aqui. Deixa eu ver, 10 para as 10. Nós estamos aqui na minha casa, o tempo hoje está um pouco nublado, está 8 graus, 8 para 9 graus. Depois desse vídeo eu vou dar minha caminhada, como eu faço quase todos os dias, né? Cuidar também, né, do físico, né? Estou caminhando já para os 66 anos e é bom cuidar também do corpo. Antes de trazer o tema de hoje, eu gostaria de fazer uma pequena correção. Eu não faço revisão, edição, o que eu falo aqui, ele vai sem eu fazer nenhum tipo de correção. E de vez em quando eu confundo, né, cometo falhas, erro, né, por que não? E eu queria fazer uma correção do vídeo anterior. Eu falei que os guardas, né, que guardavam o túmulo de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, eles foram subornados por Pilatos, né, para dizer que tinha sido os discípulos deles que tinham roubado o corpo no túmulo. Na verdade, não foi Pilatos que subornou, foram os sacerdotes, né, que subornaram os guardas, e eles, os sacerdotes, fizeram com isso com que Pilatos não justiçasse, ou seja, não matasse, porque provavelmente aqueles guardas eles seriam mortos, porque assim determinava a lei. Então a correção simples, né, não muda a história, houve um suborno, os guardas foram subornados, e o principal de tudo, né, Jesus Cristo ressuscitou, né, e glória a Deus por isso. Esse Jesus Cristo ressuscitado, nós vamos trazer hoje um pouco desse tema. Eu já compartilhei com a minha congregação aqui na Inglaterra no sábado passado. Fala sobre, no livro de Apocalipse, né, fala sobre detalhes que nós precisamos atentar, né? Eu cheguei a dizer durante o culto que muita gente, muitos pastores, e eu falo isso com muita liberdade, né? Eles não falam muito do céu e pouco do inferno, né? Isso é uma realidade no mundo, né? No mundo pastoral. Fala sempre da parte boa, e nós temos mesmo que destacar, mas às vezes se esquece de alertar, né, da parte que não é totalmente boa, que é o inferno, né? Que existe e está aqui relatado na palavra de Deus. Esse Jesus Cristo, que ressuscitou e depois voltou ao céu, nos enviou o Espírito Santo. E agora nós temos individualmente, com o Espírito Santo, uma chance de caminhar diariamente, conversar, pleitear, clamar com Deus, e principalmente aprender, né, da sua palavra para seguir em frente na nossa caminhada. A curta caminhada que nós temos aqui na Terra, né, e que nós temos que nos preparar para algo, né, porque é impossível as pessoas ainda pensarem que não existe nada depois da morte, né? Podem até não crer na Bíblia, e nós temos que respeitar. Eu me entristeço muito quando eu ouço de alguém que não acredita na Bíblia Sagrada, mas eu tenho que respeitar, porque é um sentimento da pessoa, né? São às vezes de outras denominações, né, de outras religiões, e é uma coisa também que eu não dou a importância que muitos dão. Quando a pessoa pergunta qual é a sua religião, qual é a sua denominação, eu falo: a minha igreja se chama Jesus Cristo.
Eu trabalho numa igreja batista inglesa aqui na Inglaterra. Minha vida, inicialmente, lá em Maceió, nas Alagoas, foi na Igreja Batista do Farol, né? Ali que eu comecei a minha caminhada com Jesus. Depois passei pela Memorial Batista lá em Brasília. Pastor Heber Vasconcelos, tenho muitas saudades dele. Aprendi muito com aquele homem de Deus. Ele também celebrou meu casamento. E ontem, né, hoje, dia 26, eu completei 38 anos de casados. Né, o pastor Heber, lá da Memorial Batista. Então, quando eu fui chamado para trabalhar nessa igreja aqui, onde eu estou, em Durham, no Norfolk, que é uma região do leste da Inglaterra, eu apenas continuei o que eu aprendi no começo, né, da minha vida, da minha caminhada cristã. Né? Foi uma bela coincidência. Né? Comecei na Batista e provavelmente termine, né, a minha caminhada cristã na Batista. Né? Porque daqui eu sei para onde eu vou. E eu quero falar um pouco mais disso aí. Falamos da ressurreição de Jesus, falamos da vida eterna, né? E as advertências para aquelas pessoas que não creem ou não querem crer que nós temos algo muito mais aqui do que simplesmente viver, morrer e acabou. Não, 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 não. Até nas cerimônias fúnebres que eu faço, eu costumo dizer que não é o fim. E realmente não é. E eu posso dizer isso com a certeza por causa da palavra de Deus. Estou apontando para aqui porque a Bíblia está aqui sentada aqui do meu lado. Né? Então, um dos apóstolos, né, de Cristo, né, um dos seus discípulos, que andou muito com ele, e se auto-intitula, né, o amado de Cristo, né, o apóstolo a quem Jesus amava, é o apóstolo João. Ele é o autor do quarto evangelho, quarto livro do Novo Testamento. Ele também escreve 3 cartas no final já da Bíblia Sagrada, e o último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse, também é ele que escreve. E é uma revelação. Né? Em inglês esse livro se chama Revelação, de onde deriva o Apocalipse, deriva a revelação que é dada pelo próprio Jesus Cristo. Deus envia o anjo, né? Jesus Cristo envia a revelação para que João trouxesse às igrejas, né, do dia de hoje, às nossas igrejas, né, aos nossos corações, aquilo que o Senhor queria trazer, né, para as nossas vidas. Né? Os recados que o Senhor nos dá através da sua palavra, os ensinos, as ordenanças, né, os mandamentos que vêm lá do Velho Testamento, as leis, tudo isso daí está relatado na palavra sagrada. Está relatado, né, na palavra sagrada. Então, Jesus, ele traz a João, né, a esse discípulo do Senhor, essa revelação, e é o último livro da Bíblia, o Apocalipse, né, é o final dos tempos, né, como nós costumamos dizer. É um livro de difícil interpretação, mas hoje eu só quero trazer uma coisa, não é que seja superficial, é algo apenas para nós sabermos um pouco mais disso daí, né, o porquê existe isso, o porquê nós temos que decidir na nossa vida, o que vamos ser no amanhã, né, no futuro, pós-morte. Né? Então, é muito interessante. Eu vou ler alguns versículos iniciais do livro de Apocalipse, para nós entendermos o porquê desse livro, e depois nós vamos para a parte final do livro, os 2 últimos capítulos, que traz, né, as promessas para aqueles que andam com o Senhor e os problemas que os que não andam com ele ou que praticam pecados, crimes, etc., podem ter no final dos tempos. Né? É um alerta, né? E nós temos que ter a humildade ao menos de ouvir. Antes de ler os versículos, eu na igreja, eu falei assim, é como se fosse uma graduação, um curso de graduação para a eternidade. Nós estamos aqui na Terra, nos preparando para ela. Né? Então, fiz um paralelo com o curso superior, né? Nós nos preparamos muito aqui na Terra, estudamos muito, né, para alcançar posições de destaque, de trabalho, melhores colocações, melhores salários, tudo isso é válido, e nós nos graduamos, né? E depois que nos graduamos, né, eu vejo a minha mulher, que é médica, se formou em medicina aqui já depois de muitos anos de vida, algumas primaveras de vida, já com 4 filhos, e ainda assim todo ano ela tem que fazer um curso, uma reciclagem, etc.,
porque as coisas vão sempre mudando, né? Então, a graduação para a eternidade, eu escrevi aqui e fiz algumas comparações, né? É um curso que é sobre a vida de Jesus Cristo, né? A Bíblia Sagrada, ela tem uma história toda da criação, vem e chega até Jesus Cristo. Porque a partir de Jesus Cristo muda tudo isso? Porque era um plano que já estava estabelecido desde a eternidade. A Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o curso é sobre a vida de Jesus, porque foi através da vida dele aqui na Terra, como eu e como você, que nós obtivemos, né? E obtemos ainda, aqueles que querem, hein? Que não aceitaram ainda, obtêm a passagem, vamos dizer assim, o passaporte para a eternidade. Então o curso seria mais ou menos isso, a vida de Jesus. A carga horária, né, pode ser alguns dias, alguns meses ou alguns anos. Isso depende muito de cada um, né, do relacionamento com Deus, de buscar, de conhecer, de ler as Escrituras, né, de orar, né. Então vai depender de cada um, a comunhão que ele tenha com Deus vai fazer com que esse curso dele seja cada vez mais fácil, né? E seja feito, vamos dizer assim, rapidinho, né? Se forem alguns dias, alguns meses ou alguns anos. E depois você só vai se aperfeiçoando, vai caminhando, vai crescendo e vai aumentando esse nível de intimidade com Deus, né? As notas necessárias para essa graduação, eu comecei com fé, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Como a fé é um dom que Deus dá, ela depende muito da comunhão que você tem com Deus. Se você não acredita, se você não segue, se você não está com Deus diuturnamente, então você não pode ter uma fé, é muito difícil você crer nas coisas impossíveis se você não tem essa comunhão com aquele que promete, né, solucionar o impossível da sua vida, né? Então a própria obediência, que é a parte mais difícil da minha vida cristã e de muitos de nós, se não todos, é obedecer os ensinos de Deus, os caminhos de Deus aqui na terra, nós obedecermos aquilo que Ele quer, né? É a perseverança, né? E não desistir, sempre ir atrás, etc, etc. São esses algumas das notas que são necessárias para isso, né? Então, era como se fosse um curso de graduação. O apóstolo João, ele começa esse livro de Apocalipse, no capítulo 1, é o último livro da Bíblia. Se você não tiver ela aí em mãos, anote, e depois você lê esse livro todo. É um pouco difícil a parte central, porque fala de algumas outras coisas que nós não vamos hoje entrar nelas. Mas começa assim, Apocalipse capítulo 1. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo, né? O apóstolo João, ele está preso, vamos dizer assim. Ele está exilado numa ilha grega chamada Patmos, quando ele recebe essa revelação. Ele já está com a idade avançada, mas Deus usa, né, o apóstolo João com esse livro para nos trazer essas informações, né? Então ele fala, bem-aventurados somos nós, os que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Então não é só você ver, não é só você ouvir, mas principalmente guardar. O que lá no curso eu falo, que é a obediência, é a perseverança, porque realmente é muito difícil. Quando Jesus vem à Terra, ele vem como um homem, para nos mostrar, para provar que nós podemos ser um pouco melhores, cada vez um pouco melhores do que já somos. Quem ainda não é, não se considera, ou acha que não pode ser, mas Jesus mostra que é possível sim, mas não sozinhos. Nós temos que usar a força que o Senhor tem para as nossas vidas. E prossegue aqui no versículo 4 do 1º capítulo de Apocalipse. João, há 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Na Bíblia você vai encontrar muitas coisas com o número 7, que é considerado o número da perfeição. Eu, pessoalmente, eu gosto muito desse número. Então, aqui fala das 7 igrejas, né, e os 7 espíritos. E tem muitas outras passagens na Bíblia que falam sobre 7. Essas 7 igrejas, elas estão relatadas aqui, essas cartas às 7 igrejas, no capítulo 2 e 3 desse livro.
E essas 7 igrejas representam as igrejas físicas de hoje, ou as igrejas espirituais que somos nós, né? Cada um de nós é como se fôssemos uma igreja, né? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele traz uma revelação aí de Jesus Cristo, quando fala que a fiel testemunha, ele foi o mártir, porque ele foi morto. Ele foi morto para nos libertar dos pecados. Ele foi morto em troca da nossa salvação. E, finalmente, os 2 últimos versos que eu trago desse primeiro capítulo, né? Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. O Alfa e o Ômega são a primeira e a última letra de um alfabeto, vamos dizer assim, grego, né? Que é a língua onde a Bíblia foi escrita e depois foi traduzida para outras línguas, né? Então, essa introdução mostra que essa revelação é dada por Deus, que Jesus Cristo traz essa revelação para João, o apóstolo, né? E ele escreve para que nós saibamos, né, o que vai acontecer. Então, aqui mais na frente aqui dessa Bíblia, eu falo assim, ó, tem as 7 igrejas, que são essas cartas, capítulo 2 e 3, depois vem os 7 selos, né? As 7 trombetas, os 7 flagelos, todas aquelas coisas que vão acontecer. Fala sobre reinado, né? Sobre conquistas, sobre uma série de coisas, né? E tudo isso daí está relatado nesses capítulos intermediários do livro de Apocalipse, alguns de difícil interpretação, não é possível fazer alguma esclarecimento, trazer alguma coisa em tão poucos minutos, né, que são gravados esses vídeos, mas daqui a gente já salta para os 2 últimos capítulos de Apocalipse, né, o capítulo 21 e o capítulo 22, né? Então, os capítulos intermediários entre o que eu li, o pouco que eu li e o que está chegando aqui agora, conta uma série dessas coisas, a briga, né, dos anjos de Deus com o dragão, tudo aquilo dali que se interpõe para que não haja, né, para que não haja essa vitória que foi prometida àqueles que andam com Jesus, né? Então, no capítulo 20, só en passant, né, é a prisão de Satanás por 1000 anos, ele vai ser preso, só que depois ele vai ressurgir, né? Depois ele vai ressurgir. Está aqui a minha fiel assistente aqui, está querendo subir, porque essa janelinha aqui é onde ela fica. Quer vir? Come on. Entende? É onde ela fica aqui, olhando a rua. Ela vigia aqui a rua está aqui na minha frente, né? Então, é a primeira ressurreição, vem, né? Aqueles que morreram em Cristo, muitos, ou a maior parte deles, não sabiam da promessa, né? E eles vão vir durante... Desculpem, tá? Temos aqui que ordenar aqui o culto com essa cadelinha aqui. Então, isso é o que vai acontecer, né, nesse período, né, que Jesus estará aqui. Depois o diabo é solto novamente. É uma outra história longa, eu já trouxe vídeo sobre isso daqui. Mas, finalmente, nós vamos para o capítulo 21. E o capítulo 21 fala do novo céu e a nova terra. E diz assim a palavra de Deus: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com ele. Aqui é uma referência à vinda de Jesus, né? Vai vir com a Jerusalém celestial, não é a Jerusalém física que existe hoje ali em Israel, né? Aqui fala que todos os olhos vão ver. A Bíblia fala também que vai ser como um relâmpago, que ele desponta no Oriente e chega no Ocidente, a claridade dele. Então a vinda de Jesus, ela vai se concretizar. A Bíblia diz que ele vem buscar a sua igreja, não a igreja física, mas a igreja espiritual, vem buscar o corpo de Cristo, ou seja, aqueles
que creram, aqueles que andam com ele, aqueles que obedecem, etc, etc. Então eles serão o povo de Deus, no final do versículo 3, e Deus mesmo estará com eles. Então é tremendo isso daí, essa promessa, né? Que já começa a nos preparar para a eternidade. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E realmente são as coisas que mais tocam na nossa vida, né? A Bíblia fala aqui, vai enxugar dos olhos todas as lágrimas, ou seja, nós não teremos mais tristeza alguma. A morte já não existirá, porque aqui já está dando a eternidade, o que vai ser a eternidade, né? Já não haverá luto, que é o que mais nos machuca, né? Quando perdemos um ente querido, né? Nem pranto, nem dor, porque essas coisas já passaram, né? E continua a palavra de Deus. E aquele que está sentado no trono disse, eis que eu faço novas todas as coisas, e acrescenta, escreve, pois, estas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. Então, João está sendo orientado ali por boca de Deus, é Jesus Cristo trazendo a revelação, né, da palavra de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Né? Ele teria que trazer esse ensino, essa revelação do que está para acontecer. E disse ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. Ele repete do que fala ali no capítulo 1. E aí vem a tradução para nós entendermos o princípio e o fim, ou seja, é o começo e o fim, né? Ele dá aquelas letras do alfabeto grego para dizer que é o princípio do alfabeto e o fim do alfabeto, ou seja, ele é o princípio e o fim da vida. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será o filho. Que coisa tremenda é essa promessa. Aquele que vencer, que no curso eu falo, aquele que perseverar, o que obedece, o que tem fé, ele vai herdar isso daí, né? Ele vai receber a água da vida vinda do trono de Deus. Nós vamos ver isso mais na frente. Ele vai herdar essas coisas. E o melhor de tudo, né? E eu lhe serei o Deus e ele será o meu filho. Essa é a promessa da palavra para as nossas vidas, né? Agora vem uma parte dura, difícil, que muitos omitem por aí, né? Mas nós temos obrigação de mostrar. Que fala assim, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aqueles que morreram e vão ressuscitar com a vinda de Cristo, e aqueles que estão vivos, né, e morrerão, eles não vão experimentar a segunda morte. A segunda morte é para os pecadores, e alguns são relatados aqui nesse versículo, né? Covardes, incrédulos, abomináveis. Abomináveis é uma forma de horror, uma forma terrível, né? Os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. E eu brinquei muito na igreja, assim, brinquei no sentido, né, que muita gente não dá importância, acha que a mentira é uma coisa comum, rotineira. E o mundo, né, como é regido pelo diabo, ele que faz com que muitos desses pecados, muitas dessas restrições que Deus dá aos que irão à vida eterna, elas não existem mais porque o mundo mudou, o mundo modernizou, etc. Não. A Bíblia não mudou, né? Nós estamos vendo aqui pela palavra de Deus. Agora, cada um age de acordo com o que quer. Deus não obriga ninguém. Ele deu o livre-arbítrio que você vai encontrar na palavra de Deus, é que você faz o que você quiser da sua vida. É responsabilidade sua. Ele dá o caminho, dá a indicação, dá a direção. Agora, obedecer, perseverar, né, ter fé e seguir é uma decisão pessoal, né? É uma decisão pessoal. Então, nos versos seguintes, do 9 até 17, fala sobre a Nova Jerusalém. Essa que virá é uma Nova Jerusalém, não é a Jerusalém física, é a que virá com Jesus, né? E fala, né, tem várias coisas de informações sobre essa Nova Jerusalém. E segue falando a partir do verso 22 desse mesmo capítulo 21, diz assim, nela eu não vi um santuário, ou seja, um templo, né? Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ei, stop. Ela é a minha vigilante aqui, ela está vendo um movimento aqui
do vizinho e ela começa a grunhir aqui como quem vai, né, defender, né, a casa, né? Então segue assim: a cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Essa Jerusalém celestial é para onde nós vamos, é onde nós vamos ter a eternidade. É o novo céu e a nova terra. É onde não vai haver mais lágrima, mais choro, nem luto, nem a morte. Então, esse é o plano de Deus para aqueles que aceitam, né, Jesus Cristo como Senhor e Salvador. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. A noite sempre é ligada às trevas, às coisas ruins, né, às coisas más. E o verso 27 fala assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação, todas as coisas terríveis, né? Cheguei até a anotar aqui alguma coisa sobre abominação, né? É desprezo, ódio, horror, né? Que no próprio dicionário, se você vai ver o que é abominação, coisas que Deus detesta, né? Então, nela não vai entrar quem pratica abominação e mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, né? Cordeiro aqui é o Jesus Cristo, né? Então, isso é o que diz a palavra de Deus, né? E nós temos que crer no que está escrito na palavra de Deus. Pipa, desculpa, gente, hoje eu não estou gravando na igreja e estou sujeito aqui a minha vigilante aqui, Pipa. Então, no capítulo seguinte, que é o capítulo 22, que encerra a Bíblia, diz assim: então mostrou o rio de água da vida, brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro, né? No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz os 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos, né? Em Ezequiel 47, salvo engano, tem essa profecia de que vai descer a água do trono de Deus, de Israel, né, assim, e vai ao mar salgado, que é um mar onde não tem vida, de nada, nenhum tipo de vida, muito menos peixe, que vai ser ele tão portentoso em peixes como é o mar da Galileia, né, de Tiberíades, né, aquele mar grande onde a maior parte, 6 ou 7 dos discípulos, eram pescadores quando foram chamados por Jesus para seguir. Então fala que essas árvores as suas folhas vão curar, né, os povos, né, vai ser remédio para os povos, né? Na nossa Amazônia, lá no Brasil, muitas das folhas ali e frutos daquela região, eles são comprados, usados ou até às vezes furtados, né, para que se façam remédios, etc., né? Então nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Então, são o que Deus está falando, né, do que vai acontecer nessa nova terra, nesse novo céu que está separado para nós, né? Verso 7 fala assim: eis que eu venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia do livro. Então, nós somos bem-aventurados, aqueles que queremos, aqueles que cremos, né, respeitando sempre as pessoas contrárias, né, a essa fé, a essa crença daí, né? O verso 12 fala: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus vai premiar, né, as nossas vidas. Isso é uma promessa na palavra de Deus. A vida eterna é o prêmio maior. Foi o sacrifício, né, da morte de Jesus em nosso favor, né? Bem-aventurados, o verso 14, aqueles que lavam suas vestiduras no sangue de Cristo, para que lhes assita o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, né? Um pouco antes aqui nós vemos que não vai penetrar coisa alguma contaminada na cidade. Então, para nós irmos para lá, nós estamos que estar sem pecados. Nós estamos que estar ligados com Deus, né? Por toda a dificuldade que seja viver sem pecado no mundo de hoje. Mas nós sabemos que nós podemos vencer com o auxílio do Senhor no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Aí no verso 15, volta a se referir assim: ficam fora os cães, né? Que é toda a sorte de coisas erradas, né? Pessoas erradas, vamos dizer assim, pecadores de uma maneira em geral, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Veja aí, a mentira é falada 3 vezes nesses últimos 2 capítulos de Apocalipse,
como uma razão para que seja um impeditivo para nós entrarmos no reino de Deus, na eternidade, né? E a gente não pode classificar mentirinha e mentirona, né? É mentira, simplesmente é mentira. Então, muito cuidado, às vezes, com coisas tão simples da nossa vida que nós nos enredamos sem saber, né? Ou até sem querer, né? Então, nós temos que estar sempre vigiando e orando, como nos ensina a palavra de Deus. E segue aqui, né? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito é dele, né? A noiva é a igreja, tá? Para vocês compreenderem melhor um pouco isso, né? Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Então ele aqui faz um desafio, e eu fiz isso na igreja, e quero fazer com você agora. Então, toda vez que eu falar aqui vem, você repete aí também para você, tá bom? É algo diferente, tá bom? Não se preocupe, isso não vai mudar nada, mas começa a se exercitar com as promessas de Deus. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Amém? Se você respondeu, glória a Deus. Continue clamando a vinda de Deus para a sua vida, para o seu coração. Aquele que tem sede, né? Venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. E encerra aqui o livro de Apocalipse, né? Assim, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, eu testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Aqueles capítulos ali intermediários que eu não falei. Tem os 7 selos, né? Os 7 flagelos, etc, né? E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Lembra do Éden, né? Da cidade santa, que é Jerusalém, que virá, e das coisas que se acham escritas neste livro. Amém? Então, é uma advertência. Muitas vezes aí, muitas pessoas pelo mundo afora, denominações inclusive, estão dando interpretações erradas à doutrina da palavra de Deus. E isso é muito grave. Isso é muito sério. Nós temos que ter muito cuidado na nossa vida com isso daí. Não adaptar a Bíblia à nossa vida, mas adaptar a nossa vida à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, né? Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente eu venho sem demora. Amém. E termina o verso 20, né? Dizendo assim, vem Senhor Jesus. Você pode dizer isso? Vem Senhor Jesus. Amém? Então, a bênção final do livro, o último versículo fala, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Deus não faz acepção. Deus quer que todos nós tenhamos acesso a essa promessa, tenhamos acesso à palavra, tenhamos acesso principalmente à vida eterna, à salvação, o pós-morte, né? Que nós vamos morrer, não adianta, nós vamos morrer, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde. Tem um filme cristão que fala assim que a morte não respeita idade. Às vezes não compreendemos nem aceitamos porque crianças morrem com enfermidades, né, em acidentes, etc, etc. Mas a morte não respeita a idade. Todos nós passaremos por ela antes que Jesus venha. Então nós temos que aprender que nós temos que ir para um lugar diferente depois, né? E esse lugar nós temos que decidir aqui na Terra enquanto vivemos. E a eternidade foi proposta através de Jesus Cristo, que traz essa revelação a João, e João nos dá essa revelação no dia de hoje, para que nós façamos a opção, nós sigamos os passos do Senhor aqui na terra, porque Ele morreu em nosso favor, a meu favor, a teu favor. Então, presta atenção nessa palavra de Deus de hoje, ela é muito importante para as nossas vidas, né? Nós estamos aqui já fechando já quase o 4º mês do ano, passa tudo muito rápido. Eu já vou aos 66, eu falei no início, né? Não sei mais quanto tempo o Senhor vai me dar de vida, mas cada dia eu me preparo. Eu oro, eu louvo ao Senhor, canto, né? Nas minhas caminhadas eu costumo cantar louvores, né? Eu entrego a minha vida, eu leio a palavra de Deus todos os dias, eu me esforço para agradar a Deus de alguma maneira. Depois que você começa a ter esse convívio, começa de pouquinho, vai sendo uma coisa que faz parte do teu dia a dia. E você já não tem como viver sem estar em conexão com Deus. E mais ainda, por causa das promessas que a Bíblia Sagrada tem para as nossas vidas,
para as nossas famílias, né? Para a nossa eternidade. Então, meu querido, minha querida, eu gostaria que você pensasse bastante hoje, com esse vídeo de hoje, né? É um vídeo como outro qualquer, mas o tema é muito sério, porque é uma advertência que o Senhor está nos dando a todos nós. Começa comigo mesmo essa advertência. É para que andemos cada vez melhor, busquemos estar no centro da tua vontade, transformemos as nossas atitudes. Aqueles que já estão bem, procurem melhorar, né? Aqueles que já têm uma comunhão com Deus, procurem ter uma comunhão maior. Esse é o segredo para a eternidade. Esse é o segredo para vir o dom, a unção da fé para a nossa vida. Esse é o segredo que faz com que nós cresçamos e possamos ser luz para outras pessoas, né? Para atraí-las também, né? Para dividir com elas o que nós recebemos do Senhor Jesus para as nossas vidas. Essa é a razão do Evangelho. Essa é a razão porque Jesus veio aqui na terra, como eu e como você, morreu em nosso favor pelos nossos pecados, justamente para nos dar a vida eterna. O maior plano de todos os tempos da humanidade. Jamais vai haver. E esse livro traz a informação, a revelação de que ele vem. Ele virá com a Jerusalém celestial. Todos os olhos o verão. Mas, pelo livro, pela palavra de Deus, nem todos terão acesso à vida eterna. Esse é um recado duro, né? Essa é uma advertência da palavra de Deus. Então, busquemos primeiro o seu reino, né? Nos ensina a Bíblia. E os demais, as demais coisas ele fará por nós. Esse é o meu desejo do meu coração para a tua vida. É o desejo para a minha família, para cada um de vocês que vão ver esse vídeo. Passe esse vídeo para frente, eu sempre faço esse apelo para alguma outra pessoa. Um gesto como esse pode transformar uma vida, pode transformar uma família e principalmente pode nos dar uma visão diferente daquilo que nós temos em relação à vida eterna, né? Jesus voltará, a gente não sabe quando. A Bíblia diz que, na verdade, nem ele sabe, Deus é que vai determinar. Há uma hierarquia na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então estejamos preparados, ou nos vamos nos preparando dia a dia, para que quando chegar esse momento, nós estarmos prontos, né, para sermos recebidos, né? O encontro vai ser nos ares, diz a palavra de Deus. São detalhes que nós não podemos nos alongar porque não haveria tempo, né? Esses vídeos que eu falo sempre em torno de 35 a 37 minutos, já está chegando, né, no prazo, né, para encerrá-lo. Mas eu deixo esse desafio para você, né? Começa a ler os evangelhos, o Novo Testamento, para você ir se habituando primeiro com as coisas de Jesus. Depois você vai lá para trás para o Velho Testamento para ver como tudo isso aí já estava predeterminado desde o princípio, porque é da eternidade à eternidade. Amém? Jesus Cristo te ama. Ele morreu por você. Por mim também. Ele te ama. E esse foi o maior gesto de amor que a humanidade experimentou em todos os tempos. Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com todos nós, desde agora e até quando Ele voltar. Amém? Um beijo, olha, para você, para sua família, e até daqui a 2 semanas, se Jesus não voltar. Bye, bye.